Fala galera, hoje eu vou trazer exatamente como o Ancelotti vai escalar a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 em busca do Hexa. Variações táticas, qual o esquema predileto do treinador, que esquema ele pode usar para variar e trazer mais segurança para a defesa brasileira, opção para o gol, quem jogam nas laterais, meio de campo com 2 ou com 3 jogadores, e no ataque, Neymar chega e já é titular? Tudo isso e muito mais logo após a vinheta, então fica comigo e fica ligado. E vamos lá, vamos falar de seleção brasileira, a Copa do Mundo está chegando, a convocação foi feita aí já há mais de uma semana e a gente está prestes aí ao Brasil jogar os últimos amistosos antes de ir para a competição nos Estados Unidos, México e Canadá. E com a convocação definida, apesar de muita picuinha, muita discussão sobre o Neymar ainda, a realidade é que ele está lá, goste da pessoa ou não, é um jogador diferenciado, talentoso, e que com a sua experiência, sua capacidade técnica, pode sim colaborar com esse grupo da seleção. Se vai colaborar extremamente dentro de campo com as suas performances, ou se vai colaborar apenas como uma liderança que tira o foco das críticas da imprensa e que deixa um ambiente mais leve, mais tranquilo, para que os principais jogadores do momento possam atuar, isso a gente só vai saber ao longo da competição. A realidade é que o próprio Ancelotti ainda precisa ver de perto o Neymar, precisa sentir de perto como ele se encaixa no esquema do treinador da seleção. Afinal de contas, é a primeira vez que eles estarão juntos trabalhando aí em campo pela seleção, e isso certamente vai definir a escolha do treinador italiano para o Brasil que começa a Copa e para o Brasil que continua ao longo da Copa. Afinal de contas, a gente está acostumado a ver o time que começa uma Copa do Mundo, nem sempre, ou na maioria das vezes, não é o que termina. Inclusive os campeões mundiais. Os times que começaram jogando não foram os mesmos que começaram a final da Copa do Mundo e se sagraram campeões. Com isso dito, a gente tem algumas preferências do Ancelotti bem estabelecidas, bem claras, com esquema tático, que ele vem utilizando com a seleção brasileira, e a gente sabe que com o passado do treinador ele tem algumas variações que ele gostava muito de utilizar no Real Madrid, no Milan, onde ele foi multicampeão. Enfim, é um treinador que tem repertório tático, e a gente vai olhar hoje aqui no campinho, eu vou mostrar para vocês algumas das opções que ele pode utilizar com a seleção brasileira e com o elenco que ele tem à disposição, que ele convocou para a Copa do Mundo 2026. Então vamos lá. Bom, esse é o esquema tático que o Ancelotti tem preferido desde que ele assumiu a seleção brasileira, o que ele tem mais utilizado, o que ele utilizou nos últimos jogos, nos últimos amistosos contra França e Croácia, e o que ele parece mais confortável em começar a Copa do Mundo utilizando. É um 4-2-4 com a linha de 4 defensores, 2 laterais, 2 zagueiros. No meio de campo, 2 volantes. E aí a linha de 4 jogadores de frente, 4 atacantes, que precisam, obviamente, sem bola, ajudar muito o setor defensivo. 2 pontas, 2 jogadores mais centralizados, um mais de área e um que sai mais movimentando e auxiliando na criação. Então, Alisson no gol, Wesley na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães como os 2 zagueiros, Douglas Santos, lateral esquerdo. No meio de campo, Casemiro e Bruno Guimarães como a dupla de volantes. Na parte da frente, o quarteto de frente, Vini Júnior na esquerda. Matheus Cunha como um 9, não necessariamente o 9 mais tradicional, mais de área, mas sim um jogador extremamente importante. Vou falar sobre ele para o esquema tático da seleção e para o que o Ancelotti pensa. E aí a gente tem o Rafinha, que pode jogar na direita ou que pode jogar por dentro, e a gente tem essa interrogação: quem é o 11º jogador do Brasil? Bom, a primeiro momento, na seleção que a gente viu até aqui, a gente, óbvio, esperava de repente o Estevão estar pronto para a Copa e assumir essa posição pela direita, fechando a escalação titular, ou até mesmo antes da lesão que aconteceu, antes a do Rodrigo, né, ser uma opção aqui. Infelizmente, jogadores que estão fora da Copa. E aí a gente tem o Rafinha fazendo essa função por dentro ou fazendo a função que ele está mais acostumado a fazer por fora, como um ponta lá, como ele joga no Barcelona. Na seleção ele tem feito mais por dentro agora, e o Luiz Henrique, nas suas últimas oportunidades, tem ganhado essa vaga aqui pela direita e tem feito muito bem esse lado direito do campo. No entanto, com a convocação do Neymar, que deve ser o camisa 10 na Copa, e por isso está com a 10 aqui, a gente ainda não tem revelado a numeração da seleção brasileira, então eu coloquei uma numeração aqui que eu parecida com o que eu acredito que possa ser. O Neymar pode muito bem, o Ancelotti já falou que quer o jogador jogando por dentro, vê ele como um atacante por dentro. Então o Neymar pode muito bem fazer essa dupla centralizada com o Matheus Cunha e o Rafinha jogar na sua posição tradicional de origem pelo lado direito, onde ele tem tido sucesso lá no Barcelona.
Após pensar bastante, gente, sobre toda essa situação, eu acredito que essa é a escalação que o Brasil comece a Copa, com o Neymar de titular. Nossa, mas o Neymar de titular já, Fernando, ele não aguenta jogar aos 90, vai exigir demais do jogador. Ah, o Neymar precisa ser um jogador para entrar e mudar o jogo. Vamos lá, vem comigo. Eu pensei em todas essas situações. Obviamente que o Ancelotti vai poder ver de perto e vai poder tomar essa decisão com relação ao Neymar, se ele é mais interessante. E sendo uma opção de mudar jogo no segundo tempo, pegando o time adversário um pouco mais cansado e já tendo essa possibilidade de poder, não estando tão bem fisicamente, jogar melhor nos minutos finais das partidas, ou se ele seria essa opção para sair jogando. A realidade, gente, é que a gente vê por toda a entrevista dos jogadores da seleção, do grupo, a questão da camisa 10, de quem seria o Vini Júnior, em nenhum momento nem debatendo, né? Falando, não, a 10 é a minha, eu não sei, a 10 é do Neymar, né? Então, assim, a gente vê o grupo todo tendo um respeito que chega até uma idolatria, né? O Neymar é o ídolo desses caras. O Neymar hoje é essa figura de respeito na seleção brasileira e mundialmente também, né? Mundialmente ele também ainda é o jogador brasileiro mais respeitado tecnicamente, independente do momento que passa, das condições físicas. Com isso dito, ele mostrando nos treinamentos que está condicionado, que está saudável, que pode jogar, eu acredito que com a grandeza que o Neymar tem e essa liderança e esse respeito que ele exerce dentro do grupo e contra os adversários, o Ancelotti comece com ele como titular, aproveitando de toda essa questão da liderança e dessa questão dele atrair para si, chamar a responsabilidade como um dos líderes desse grupo, e optando pelo Luiz Henrique, que já tem feito muito bem esse papel ao longo das eliminatórias, amistosos com o Ancelotti, usar o Luiz Henrique como uma peça para entrar no segundo tempo e mudar jogos, como ele tem feito nesse seu período que se estabeleceu como uma das principais peças da seleção brasileira. O Ancelotti tem à sua disposição jogadores como Luiz Henrique, Ryan, Endrick, e até mesmo o Igor Thiago, com uma característica de mudar um pouco o estilo de jogo do Brasil, mas ele tem peças de frente que pode entrar e mudar o jogo numa necessidade de botar fogo no jogo. Não precisa depender do Neymar para isso. Então, com o Neymar em campo, desde o início do jogo, ele pode começar as partidas numa formação em que protege um pouco mais o camisa 10 do Santos e da seleção brasileira, em que ele tem mais tempo para entrar no jogo e para fazer a diferença. Afinal de contas, o Neymar não vai ser o Neymar do auge que estava a todo momento criando jogadas, mas você espera com que ele faça em um lampejo a jogada que mude o jogo. E para isso é importante que ele esteja em campo o máximo de tempo possível e que ele aguente. E se você vê que realmente não está dando certo, por algum motivo, não está bem no jogo, não está aguentando fisicamente, o Brasil está precisando de uma situação diferente fisicamente falando, que é a única questão relacionada ao Neymar, você tem a opção de substituir e entrar com um desses jogadores que eu mencionei, que estão muito mais no seu auge físico, para entrar e ter um segundo tempo inteiro, ou a grande parte do segundo tempo, para fazer essa fumaça e ajudar o Brasil no segundo tempo. Outra questão é a seguinte, o Neymar desde o início do jogo pode ajudar o Brasil a levar vantagem e achar furar barreiras contra equipes que venham se fechar contra o Brasil, que pode ser o cenário mais provável na primeira fase. Marrocos foi muito bem na última Copa, mas não se engane, Marrocos foi muito bem na última Copa, jogando um futebol defensivo, reativo e aproveitando-se de contra-ataques e de falhas dos adversários. Não é uma equipe que vai jogar para cima com posse de bola, te marcar pressão o tempo inteiro, jogar no teu campo e te forçar a jogar no contra-ataque. E Escócia e Haiti muito menos. Então a tendência é que o Brasil na primeira fase precisará impor seu estilo de jogo, precisará criar jogadas e muitas vezes contra blocos baixos. O Neymar vai ser muito importante nessa parte da criação, revezando com o Matheus Cunha, quem entra por dentro e quem sai para a criação, e botando Vinícius Júnior e Rafinha na cara do gol quando eles fizerem o facão nas costas da defesa. O Neymar é esse cara para achar esses passes e botar esses jogadores na cara do gol. Então, de volta ao campinho, a formação ideal do Ancelotti é esse 4-2-4, e aí eu coloco o Neymar aqui por dentro, e o Brasil, obviamente, se a bola tiver na saída de bola do adversário, certo? O Brasil vai marcar pressão, e aí os nossos jogadores vão pressionar a defesa adversária, vão sair de trás, e vão marcar pressão lá em cima, certo? Isso é de se esperar da seleção brasileira, principalmente contra as equipes mais fracas. Porém, quando o time consegue quebrar essa pressão inicial, e aqui o Neymar não vai ter dificuldade, uma bola no lado direito, todo mundo balança para o lado esquerdo aqui da defesa,
Para fazer esse tipo de trabalho, pressionando a zaga adversária, o Neymar não vai ter problema nenhum em fazer esse tipo de... ajudar a equipe nessa parte, nessa fase sem bola. O problema maior é quando a equipe adversária consegue sair dessa pressão inicial, quebrar as linhas, e você começa a correr para trás. Então a zaga começa a ter que se posicionar melhor, com a linha de defesa voltando, né? Foi sair da pressão, fizeram uma tabela, conseguiram sair, pegar aqui, chegar no nosso campo. Esses 2 jogadores precisam vir rápido se posicionar. A gente está posicionado com 6 e precisa no mínimo mais um ser rápido nessa recomposição. O Rafinha está acostumado a fazer isso no Barcelona, onde ele tem Lewandowski e o próprio Lamine Yamal com mais liberdade à sua frente. Então ele tem ele está acostumado a colaborar defensivamente, tá? O Vini Júnior já não faz mais isso no Real Madrid e seria natural o ponta esquerda vir fechar essa segunda linha de 4 atrás da bola aqui, certo? Para ajudar na marcação, você está com 8 aqui se protegendo e aí tem 2 jogadores para respirar um pouco mais na frente. Quando a equipe adversária rodar a bola, é óbvio que eles vão dar combate aqui. Vão rodar a bola, eles vão dar um combate. Mas são jogadores que respiram mais sem a bola, esses jogadores de frente, e vão esperar de novo essa bola ser voltada para trás para ele sair de novo e dar aquela pressão lá em cima e tirar o time de trás. Então, para fazer essa função, o natural era ser isso aqui. Mas o Vini Júnior não está fazendo essa volta aqui do lado esquerdo. Isso aqui não aconteceu nos últimos amistosos da seleção. Quem fez essa volta aqui no lado esquerdo foi o Matheus Cunha. E o Vini Júnior ficou aqui respirando como um atacante. Então é por isso que muita gente fala: eu preferi o João Pedro do que o Matheus Cunha. O Neymar pode jogar no lugar do Matheus Cunha. O Matheus Cunha tem que sair do time titular da seleção. Eu acho muito improvável o Ancelotti abrir mão desse jogador, porque é um jogador que faz essa função tática muito, muito bem feita. Tá? Ele corre, na verdade, pelo Vini Júnior, ele corre, na verdade, aqui pelo Neymar, para recompor nas 2 linhas de 4 jogadores e auxiliar na marcação. Roubou a bola, o Brasil está marcando com 2. Roubou a bola aqui, beleza. O Vini abre. O Vini está aqui para uma bola longa, beleza. Dá para fazer uma bola longa, aproveitar a velocidade do Vini. Mas, não deu contra-ataque na velocidade. O Vini posiciona no lado esquerdo e o Matheus Cunha já vem por dentro. Então, o Matheus Cunha tem muito essa função, gente, de jogar por dentro, ser um 9, ser um falso 9 na criação, mas sem bola. É ele quem volta aqui para formar a linha de 4 defensores e o Vini Júnior respira mais para ter a saída em velocidade com o Vini Júnior e ter o contra-ataque com o Vini Júnior. O Neymar pode muito bem ser esse outro jogador aqui, ele pode ser uma opção para contra-ataque para vir buscar essa bola e aí pegar a Rafinha passando, pegar Vini Júnior puxando em profundidade e o próprio Matheus Cunha vindo de trás passando, para o Neymar poder achar esse passe no facão do Rafinha, essa bola longa para o Vini Júnior nas costas da defesa, ou até mesmo se aproveitar do Matheus Cunha fazendo esse facão na diagonal aqui para achar passes e colocar o jogador em posição de fazer o gol. Esse jogador que faz essa posição de criação, camisa 10 tradicional, com criatividade, com visão de jogo, o Brasil praticamente não tem. O Paquetá, que foi convocado, é o outro jogador que teria esse tipo de característica, mas não vem num bom momento. Então o Neymar acaba sendo a melhor opção nesse quesito. O Matheus Cunha faz um pouco disso, mas não é a especialidade dele, né? E então o Neymar oferece essa criatividade e eu acho ele extremamente importante no time titular e não tenho dúvidas que, tudo indo bem nos treinamentos, o Ancelotti não abrirá mão dele no time titular já para qualificar esse 11 titular, para tirar a pressão dos seus companheiros mais jovens, para liderar a equipe com a sua experiência e também para, no caso de as coisas não estarem dando certo, ter a opção de botar fogo no jogo com jogadores mais jovens, mais agudos, mais físicos e capazes de mudar o jogo com essa capacidade de 1 contra 1, da velocidade que o Luiz Henrique, o Ryan e o próprio Endrick têm. Outra questão é o Brasil conseguindo criar os gols com o Neymar em campo, conseguindo fazer 1-0, fazer um 2-0 contra uma Escócia, contra o Marrocos, contra o Haiti, e você ter a possibilidade no segundo tempo não precisar mais ditar tanto o jogo com esses adversários tendo que vir para cima de você. Aí você pode remover o Neymar da escalação e entrar com um desses jogadores mais rápidos no momento que você pode vir marcar mais atrás da linha da bola e não tanto pressão, para que você chame o adversário e cria o espaço nas costas da defesa para sair em velocidade. Aí sim, você pode, de repente, abrir mão de sair um Neymar,
e entra um Endrick, certo? Para mudar esse jogo dessa forma aqui, você ter mais velocidade, ser mais agudo. Ou sai o Neymar, entra o Luiz Henrique, e aí você tem a capacidade de trazer o Rafinha para respirar mais aqui por dentro, já que ele começou o jogo ajudando na recomposição, e você tem essa capacidade de segurar o Luiz Henrique com a força que tem, vir ajudar na marcação. Então o Brasil tem tudo para jogar dessa forma, no 4-2-4, com as duas linhas aqui de 4 na marcação, no momento sem bola, e saindo em velocidade. E sim, acredito que com o Neymar como titular, camisa 10 da seleção, sendo o cara da criação no meio de campo, o cara da liberdade, o cara que vai poder iniciar e criar jogadas ofensivas do Brasil, principalmente contra adversários que põem a bunda lá atrás e tentam dificultar para o Brasil achar espaço na sua defesa. Contra equipes mais fortes, também é uma situação muito possível de jogar com o Neymar nessa função. É o cara do desafogo, é um cara que você vai roubando uma bola, dá a bola nele, é um cara que sofre muitas faltas, que sabe segurar essa bola, é um cara que vai fazer uma tabela inteligente, é um cara que vai conseguir um drible e dar tempo para o time sair de trás quando roubou a bola. Então, o Neymar, estando bem fisicamente, ele acaba sendo muito importante para a seleção e pode sim ajudar muito até o próprio Bruno Guimarães, que sai mais na armação. Ele pode ajudar muito bem essa questão da criação de jogadas quando o Brasil tiver a bola e estiver indo jogar no campo do adversário. Ele pode sair para ajudar o Bruno nesse tipo de jogada, ele pode trocar com o Matheus Cunha, certo? Então, ele oferece todo esse dinamismo enquanto Vini Júnior e Rafinha jogam pelas pontas. Ele pode sair buscar essa bola para permitir que Rafinha e que Vini Júnior façam um facão por dentro para receber essa bola e fazer gol por dentro aqui. No momento que o 10 do Brasil achar esse tipo de passe. Outra questão que o Neymar acaba colaborando muito é com a saída de bola do Brasil. Vou mostrar aqui para vocês como o Ancelotti tem utilizado essa saída de bola e como o Neymar pode contribuir. Quando a bola está no tiro de meta do Brasil, saída de bola com o goleiro aqui, com o Alisson, tá? O Brasil costuma abrir os zagueiros aqui para jogar, abre bem os laterais e faz um quadrado aqui por dentro para receber esse tipo de bola aqui, ó. E esses dois jogadores voltam num quadrado, tendo os dois pontas bem abertos. O Brasil tem posicionado dessa forma para sair jogando. E aí, o que acontece? Normalmente aqui tá marcado, essa bola muitas vezes é feita no jogador aqui. Mais uma vez, o Neymar usa o corpo, sabe proteger bem a bola, sabe cavar faltas aqui. E se ele consegue fazer o primeiro drible de costas e virar de frente, certo? Com essa bola, ele tem tanto o Rafinha e Vini Júnior com capacidade de fazer esse facão e achar essa bola nas costas da defesa, tanto na diagonal quanto também nas costas dos laterais, para que possa explorar a velocidade, principalmente do Vini, pelo lado esquerdo. Né? Então, é um tipo de situação que o Brasil pode usar muito bem contra os adversários que vão querer marcar pressão, times que estão acostumados a jogar dessa forma. França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, times que vão querer marcar a saída de bola do Brasil, vão querer pressionar e pode pagar muito caro pela questão do Brasil ter um jogador aqui diferenciado com a bola no pé. A gente não está falando de extremo vigor físico, mas um cara que tem essa qualidade para fazer um drible curto, sofrer uma falta ou para achar os seus companheiros nas costas da defesa. Então o Neymar vai ser muito importante ainda nesse papel e eu não tenho dúvidas que o Ancelotti vai perceber isso também. Já vê ele nesse papel e vai perceber isso ao longo da preparação com os treinos e os próximos amistosos antes da Copa começar. Bom, outra questão que se fala muito é do Ancelotti optar por jogar com 3 jogadores no meio de campo. Eu não acredito que ele vai optar com esse tipo de escalação para começar a Copa do Mundo ou para começar jogos. É algo que ele já usou em outros times, né, em clubes que ele trabalhou, principalmente no Real Madrid e no Milan. Mas eu acho que no Brasil o pessoal fala muito dessa possibilidade por 2 fatores. Primeiro, por dar uma dormida aqui no papel que o Matheus Cunha tem feito, ajudando defensivamente. É por isso que não é tão fácil assim você tirar o Matheus Cunha e colocar um Endrick, tirar o Matheus Cunha e colocar o Luiz Henrique ou o próprio Igor Thiago. Não vão ser jogadores que vão vir aqui correr pelo Vini e pelo Neymar, por exemplo, ou até mesmo pelo Rafinha. Então o Endrick, Luiz Henrique, eles acabam sendo jogadores para entrar na do Neymar, com característica diferente, é verdade, mas para entrar na do Neymar, porque sem bola, você vai precisar que esses jogadores se dediquem bastante na marcação. O Luiz Henrique pode fazer esse papel como ponta pela direita, mas o Endrick eu não vejo ele vindo recompor nas linhas aqui, não. Vai ser um cara mais para entrar e mudar o jogo, e aí você já tem no Endrick esse tipo de jogador,
você não precisa ter o Neymar para entrar e mudar jogo. E se o Neymar entrar e sente uma lesão? E se o Neymar entra e fisicamente não consegue jogar? Aí você queima outra substituição. Então é muito mais sábio, no meu modo de ver, você começar com o Neymar, sentir o jogo com ele em campo, aproveitar dele desde o início, com o ritmo de jogo, com a sua capacidade técnica de fazer a diferença e optar por a substituição, caso isso não venha funcionando ao longo da partida. Bom, a função com 3 jogadores no meio pode ser bem utilizada caso o Brasil esteja ganhando jogos. O Danilo Santos, né, do Botafogo, tem entrado muito bem nas partidas. E aí você abre mão aqui de um jogador e você fica com 3 na frente. E você entende que reforça a sua defesa, principalmente quando você está sem bola, na hora de voltar, você faz 2 linhas de 4 e você tem esse jogador extra entre as 2 linhas de 4 aqui no Casemiro, podendo evitar aqueles passes ou aquele jogador que sai, se posiciona entre as linhas aqui. Então, por isso é uma formação interessante para você jogar quando já tiver com uma liderança, né? E aí você segura só um jogador na frente respirando. Esses jogadores ainda podem sair em velocidade nas pontas, mas já é de uma posição, já é mais de trás, né? Ao contrário de quando você tem 2 aqui esperando para dar esse bote aqui na defesa ou para sair no contra-ataque. É uma formação interessante que o Ancelotti já utilizou, mas eu não vejo ele utilizando essa formação o tempo todo ou de início com a seleção na Copa tão cedo, até pela convocação dele. Ele convocou apenas 5 jogadores de meio de campo, o que dá a entender que realmente ele pensa muito na seleção com apenas 2 jogadores de meio e alguém do pessoal da frente vinha ajudar, né? Seja os 2 da ponta pela linha, e mais uma vez, como eu falei, Luiz Henrique, quando está em campo, faz isso aqui sem problema algum pela direita e tem muita força. O próprio Martinelli, que é o substituto natural do Vini pela esquerda, também está acostumado a fazer esse papel no Arsenal, tá? E o Brasil acaba não tendo a necessidade, ele pode ter mais um desses jogadores para cobrir aqui e um respirar à frente. Então, o Brasil não. O Ancelotti não vê a grande necessidade de ter esses 3 jogadores de meio. Pode acontecer? Pode. De repente o Danilo entrar muito bem na Copa e aí você ter o Casemiro centralizado, Bruno e Danilo jogando um de cada lado, mas é uma situação que eu acho improvável do Ancelotti utilizar bastante e abrir mão de tantas peças de qualidade e de muita força que ele tem na frente, com o Luiz Henrique, com Ryan, que é outro cara de muita qualidade, muita força na frente, que pode vir recompor e ajudar sem bola na necessidade. Lembrando que o Brasil, na maioria dos jogos, pelo menos na primeira fase, vai ter que se impor, não vai poder ser reativo. E aí sim, na hora do vamos ver contra os principais times, é uma equipe que pode ser um pouco mais reativa e ceder um pouco mais a posse de bola aos seus adversários. Com o próprio Neymar, a outra opção do 4-3-3, com a entrada do Danilo aqui pela esquerda, seria com o Neymar de falso 9 e o Matheus Cunha saindo. Mas, mais uma vez, acredito que isso seja muito pelo pessoal não estar sabendo valorizar o papel tático que o Matheus Cunha faz para o Ancelotti, a importância dele aqui no esquema tático, voltando e fazendo esse papel, e você tendo mais um jogador de frente de qualidade que ajuda a marcar, ao invés de você ter um jogador, não que o Danilo Santos não tenha qualidade, mas não é um jogador de frente, e você ter que contar com ele, então, para ser mais ofensivo. Né? Eu acredito que o Ancelotti tem preferido contar com o jogador de frente, no caso, como o Matheus Cunha. Mas essa aqui é uma possibilidade, ter os 3 de frente com o Neymar como um falso 9, e aí com bola, ele pode muito bem vir buscar essa bola no meio e faz quase que um 4-4-2 losango, que é o que o Ancelotti utilizava muito no Milan, nos seus tempos de Milan, no auge, lá quando ele tinha aqui aquela escalação, aquele meio com Pirlo, Gattuso, Seedorf e Kaká, e na frente Shevchenko e Crespo, Shevchenko e Inzaghi, né? Ele tinha aqueles times do Milan sensacionais. Então o Neymar com bola, ele vem buscar, ele tem essa liberdade, e aí os 2 jogadores da ponta têm essa condição de fazer o facão, que é essa movimentação aqui da linha lateral para dentro, né? Para achar um espaço entre a linha de defesa, entre o zagueiro e o lateral, e sair na cara do gol com o Neymar criando jogadas. Então essa é uma possibilidade também que pode acontecer, que o Ancelotti pode achar interessante utilizar, mas eu acredito que seja algo mais para durante os jogos e não algo que ele vá utilizar o tempo inteiro, a não ser que dê muito errado o 4-2-4 inicial, o qual ele está tão confortável e convocou muita gente para jogar dentro desse esquema, para ter peça de reposição dentro desse esquema,
né? Então eu acho que ele está apostando muito nesse tipo de formação dar certo para que o Brasil tenha sucesso na Copa do Mundo 2026. Bom, definido que o 4-2-4 é a formação predileta do Ancelotti e ele convocou mais peças para municiar esse tipo de formação, então aqui estão algumas opções que ele pode utilizar, além dessas que eu já mostrei. Ele pode muito bem, como eu falei, começar com o Rafinha por dentro e Luiz Henrique pela ponta, sem o Neymar como titular, caso venha ter algum problema, enfim, ou não renda o esperado durante os treinos, né? Se convocou é porque espera que ele vai render o bastante para ser utilizado. E tendo o Rafinha por aqui, não necessariamente precisa ter o Matheus Cunha, ele pode ter, sim, em situações durante o jogo, eu acredito mais do que iniciando o jogo, o Igor Thiago como um centroavante mais de área, mais pivô, mais bola aérea, mais trombador, um cara que pode mudar um pouco e ficar mais dentro da área e oferecer ao Brasil esse tipo de goleador. Ele pode ter o Endrick, que pode muito bem ao longo da preparação e durante os jogos ganhar o espaço e se tornar um 9 titular e mostrar que precisa jogar o tempo inteiro. É um jogador com esse potencial. Então são algumas possibilidades que ele pode utilizar aqui dentro da formação que ele gosta. Na direita, o Wesley está longe de ser garantia de titular, é um jogador que oferece mais ofensivamente, mas dentro desse esquema do Brasil, o Brasil não precisa ter laterais que sejam extremamente ofensivos, como a gente está acostumado no auge lá com Roberto Carlos e Cafu. Então o Brasil pode optar muito bem aqui com um Ibañez pela direita, dando uma proteção maior para a linha de defesa. O Douglas Santos é outro que também não mostrou nos amistosos que merece toda essa titularidade incontestada. Ele pode muito bem nos treinos não agradar mais do que o Alexandro. Eu não acredito, até porque o Alexandro não vem vivendo uma boa fase no Flamengo, mas é um cara que tem bagagem, que tem experiência e pode muito bem conquistar a confiança do Ancelotti e acabar sendo titular aqui. A dupla de zaga não tem muita questão, assim como a dupla de volantes. Eu acho que esse quadrado aqui está muito definido e a espinha dorsal do Ancelotti na seleção, com o Casemiro protegendo mais a defesa, o Bruno Guimarães sendo extremamente importante na criação. E no gol, o Alisson, eu acredito que ainda seja o predileto do Ancelotti, do Tafarel certamente é, e vai ter aí nesse período de treinos a possibilidade de mostrar que está recuperado, e estando recuperado eu acredito que ele joga, mas não seria o goleiro que eu jogaria com o Ederson como titular, por mais que não fez uma grande temporada pelo Fenerbahçe, jogou a temporada toda, tá com ritmo de jogo, é um goleiro de qualidade, é um goleiro que já foi a 2 Copas na reserva do Alisson e não teve a sua oportunidade. Eu acredito que hoje, com o Alisson voltando de lesão e sem ritmo de jogo, o Ederson mereceria essa oportunidade de mostrar o seu trabalho. E eu acho que ele tem muita qualidade, principalmente para jogar com os pés, a bola longa, a reposição, algo que poderia encaixar muito bem com esse estilo de seleção que o Ancelotti está montando, principalmente contra os adversários mais fortes, onde ele pode achar, no momento que a equipe está recuada, né, essa bola longa ou na saída de bola, essa bola longa no espaço para quem tentar marcar pressão contra o Brasil e dar o seu campo de espaço. O Ederson tem muita potência na batida, ele faz muito bem essa bola longa e se alguém vem se meter a bobo querer marcar pressão o Brasil, ele teria total condição de explorar as costas da defesa com uma bola longa aqui para os jogadores de frente de velocidade. Então eu iria de Ederson, eu iria aqui de Wesley na direita a princípio. A dupla de zaga é essa daqui. E o Douglas Santos eu acho que está num auge físico melhor do que o do Alexandro. Tá? Bruno Guimarães e Casemiro. E eu iria aqui na frente de Rafinha, Vini Júnior, Neymar e Matheus Cunha naquela função. Então a minha única mudança da seleção que eu iria para iniciar a Copa, pelo menos, né? E aí a gente vai ver de jogo a jogo, tá? Seria a minha escolha, e eu acredito que a única escolha diferente do Ancelotti para a Copa vai ser o Alisson aqui no lugar do Ederson para começar com o 11 titular. Acredito que essa seleção é uma seleção brasileira forte, uma seleção brasileira qualificada, uma seleção brasileira que pode tanto se impor contra adversários que vão exigir do Brasil criar contra eles e jogar no campo deles, quanto um Brasil que pode sim ser mais reativo, jogar no contra-ataque e surpreender equipes fortes com velocidade, com capacidade de 1 contra 1, com lampejos aí de craque do Neymar fazendo a diferença com a sua capacidade técnica também. E aí, e para você? Qual é a escalação ideal? O que você faria? Qual dessas formações te agrada mais? Fernando, eu colocaria o Endrick, o Neymar, o Vini, o Rafinha
e tiraria, né? Gente, aí tá um pouco fora da realidade. A gente tem que ficar um pouco dentro da realidade. Eu acho que esse tipo de coisa vai ser só para quando o Brasil estiver perdendo um jogo no segundo tempo, ter que ir para cima, mas para sair jogando, formações iniciais, o Matheus Cunha acaba dando a possibilidade do Brasil jogar num 4-2-4, porque sem bola ele tem toda a disposição de vir ajudar para marcar, e são poucos jogadores que vão fazer isso da maneira que exige que o Matheus Cunha faz. Eu acredito que o Ryan é um cara que estaria disposto a fazer isso, eu acredito que o próprio Luiz Henrique estaria disposto a fazer isso, mas já são jogadores que jogam numa função diferente, mais pela faixa da direita do campo. O Ryan já jogou um pouco por dentro, até na época do Vasco, pode fazer essa função, mas eu não acredito que vai fazer na seleção. Outra possibilidade é com esses jogadores em campo, o Rafinha cair por dentro e você ter Rafinha e Neymar por dentro e abrir mão do Matheus Cunha. Não descarto essa possibilidade, eu acho que no dia a dia, nos treinos e principalmente nos jogos, o Ancelotti pode acabar achando interessante esse tipo de formação e esse tipo de alternativa. O Brasil perde um pouco em estatura e a gente tem que lembrar que isso também pesa. O Matheus Cunha, numa bola defensiva, parada, contra, é importante. E importante também eu mencionar essa questão da bola parada antes de fechar, porque o Neymar acrescenta mais isso. Né? O Brasil não tem hoje grandes cobradores de falta. E não digo só para bater direto para o gol, mas também para botar essa bola na área no escanteio, para fazer essa falta lateral. E, óbvio, a falta direta perto da área também. O Neymar acaba te dando isso desde o início do jogo e não apenas entrando no segundo tempo. Então é outra questão que o Neymar acrescenta e acrescenta bastante para a seleção. A sua capacidade de bola parada, aonde ele ainda é a melhor opção da seleção brasileira, assim como ele ainda é também o jogador mais habilidoso, técnico, diferenciado e de personalidade na seleção brasileira. Um jogador que a gente já viu fazer a diferença pela seleção e pode a qualquer momento fazer novamente. Teve dificuldades físicas, cansou, o jogo não está legal para o estilo dele, precisa de alguma alternativa diferente. O Brasil tem alternativas interessantes no banco para entrar e para mudar o jogo. Então é dessa forma que eu vejo o Ancelotti escalando o Brasil rumo ao Hexa. Deixa aí nos comentários a sua opinião, concorda, discorda, o que você faria? Estou curioso para saber e a gente vai trocar ideias aí no chat do YouTube. Beleza, galera? Gostou desse conteúdo? Se inscreve no Fernando Chimude FC, deixa seu like, dá aquela força, apoia o canal. Eu fico por aqui, um prazer aí trocar ideias e falar de futebol com vocês. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!